Bom dia, amores, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Também estou bem, graças a Deus. Recomeçando a minha nova vida, né? Depois aí de 2 anos e meio cuidando da minha mãe, né? Que agora faz uma semana, né? Que Deus recolheu minha mãe. Então, é uma nova vida, né? Eu tenho que me redescobrir como ser humano, como mulher, como esposa, como dona de casa, enfim, eu tenho que me redescobrir, reaprender a viver, tá? Para quem não sabe da minha história, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Teve a pandemia, gente, esse vidro aqui, ó, eu vou ensinar para vocês. É um remédio para dor caseiro, tá? Então eu deixo ele aqui que eu passo ele nas minhas pernas à noite, né? É um remédio de dor. Então, eu vou ensinar para vocês. Mas agora eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Mas antes eu quero pedir para você deixar o like, ativar o sininho de notificação, se inscrever nesse canal e compartilhar o vídeo. Bom, nós passamos pela pandemia. Foram 3 anos, né, de pandemia. Logo após a pandemia, o que acontecia? Na pandemia, eu não podia ficar saindo para lá para cá, né? Como vocês sabem. Eu não podia ficar tendo contato com outras pessoas, porque a minha mãe, ela é idosa, e eu não podia estar trazendo doença para ela, né? Então, na pandemia, eu fiquei mais reservada. Então, eu quase nem saía. Até tive hortifruti aqui, mas atendia com máscara, não tinha contato com as pessoas e quase não saía de casa, né, para não trazer doença para minha mãe. Após a pandemia, foram 3 meses apenas que eu, voltei a viver. Então eu saía, eu até tentei trabalhar fora, mas minha mãe, ela acabou que nesse período tendo alguns problemas e eu não pude, né, trabalhar fora, voltei para casa e cuidei dela em casa. Depois minha mãe caiu e depois deu o AVC. Isso tudo no mesmo ano, tá? Após 3 meses da pandemia. Então foram mais 2 anos e meio dentro de casa, porque minha mãe teve o AVC e eu não podia sair, porque ela usava respirador, enfim. Tinha muitos compromissos com a minha mãe, sonda de alimentação, e minha mãe era acamada, então era eu quem cuidava 24 horas, praticamente. Minha filha ficava à noite e eu durante o dia, né? E meus filhos que ajudavam a dar banho, enfim. Foram 2 anos nela, com 2 anos e 3 meses, cuidando da minha mãe. Nesses 2 anos e 3 meses, eu deixei de viver. Eu deixei de viver a minha vida para viver a vida da minha mãe. Então eu não saía mais, eu não tinha mais contato quase com as pessoas, eu não ia em mercado, eu não ia em padaria. Muito raramente, era muito raramente, porque eu não podia deixar minha mãe sozinha. Então eu só podia sair quando tinha alguém para ficar com ela. Então foram aí 5 anos, né? Vamos dizer 5 anos que eu vivia, mas uma vida que não era a qual eu queria viver, né? Porque eu estava cuidando dela. Mas enfim, Deus recolheu minha mãe e agora eu tenho que reaprender a viver, né? Reaprender a viver. Ficar na minha casa era algo que não tinha como. Hoje eu estou na minha casa, né? Eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui na minha casa. Ficar na minha casa era algo que eu não conseguia, que eu não dava, não tinha como, porque eu tinha que ficar na casa dela, cuidar dela. Então, eu ficava das 8 da manhã até as 8 da noite na casa da minha mãe. E agora, faz uma semana que a minha mãe faleceu. Eu até vou na casa dela, mas eu fico muito pouco tempo, só quando tem alguém. Eu quase não fico mais lá. Eu tenho ficado na minha casa, apesar de eu ter meus empreendimentos lá, que eu tenho o salão de cabeleireiro lá,
e tenho a loja que é o brechó. Mas eu ainda estou vendo como que eu vou estar mantendo esses empreendimentos aí, né? Então, mas eu resolvi fazer algo que eu não fiz durante esses 5 anos, que é cuidar de mim. Porque eu cuidei da minha mãe durante esse período todo e deixei de cuidar de mim. Então eu resolvi voltar a cuidar de mim. Uma das coisas que eu resolvi fazer é isso. Estou reaprendendo a cuidar de mim, né? Voltando a reaprender a me amar, a me valorizar e a cuidar de mim. Estou no luto parcialmente. Porque, na verdade, gente, eu vou falar para vocês, eu vivi o luto com a minha mãe daquele jeito. Porque eu via todos os dias a minha mãe daquele jeito e minha mãe não falava mais, minha mãe não conversava mais, minha mãe não se mexia mais, minha mãe só ficava no estágio vegetativo. Então isso é um luto para quem cuida. É você viver num luto com a pessoa viva. Então, esse luto pesado eu já vivi. Eu chorava todos os dias, vocês não têm noção. Todos os dias eu chorava, foram 2 anos e 3 meses de muito choro, de muitas lágrimas, de momentos de revoltas. Mas hoje eu tenho agradecimento, porque eu consegui cuidar da minha mãe e hoje ela descansa nos braços do Senhor. Então agora é o meu momento, né? É o momento de eu voltar a viver, é o momento de eu reaprender a viver. Lógico que com cautela, né? Porque eu tenho 52 anos, então é lógico que eu não vou sair que nem uma doida por aí, né? Mas estou voltando a viver, estou voltando a respirar profundamente em paz, sabe? Você voltar a ter paz. Paz de espírito, paz de dever cumprido, paz de agora poder estar em paz. Então, tudo que vier agora, de hoje em diante, vai ser bênçãos do Senhor. E o processo de tudo que eu tiver que passar, eu vou passar na bênção do Senhor. Então, tipo assim, eu estava com medo desse processo, estava com receio disso tudo, mas eu comecei, sabe, a trabalhar a minha mente para começar a viver essa nova fase da minha vida. Então, hoje estou na minha casa, que era raro eu estar na minha casa, dia de semana principalmente. Estou aqui já tomando meu café da manhã, dando o prazer de tomar meu cafezinho da manhã aqui no meu quarto, né, na minha caminha, assistindo uma TV, só que ela tá ali baixinho, né, assistindo uma televisão, coisa que, gente, muitos anos que eu deixei de fazer isso, mas muitos anos mesmo. Então, eu agora estou vivendo uma nova vida, uma nova fase. E eu tenho certeza que para honra e glória do Senhor vai ser uma fase maravilhosa. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês de como encarar, como que eu estou encarando esse luto, tá? E eu vou trazer para vocês em vídeo. Mas a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Então eu tenho a certeza absoluta que agora todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu almejei durante anos na minha vida e que eu não pude realizar por conta de
empecilhos, né, da vida, eu tenho a certeza que agora eu vou realizar. Porque Deus diz tudo, tudo. E quando ele fala tudo, é possível aquele que crê. Então eu creio no Senhor. Eu creio que a minha felicidade, ela vai voltar, está voltando. Porque hoje eu estou feliz. Eu vou falar para vocês, eu estou feliz. Porque eu sei que a minha mãe não está sofrendo mais. Porque eu sei que os meus filhos também não estão sofrendo mais. Porque meus filhos também sofriam com essa situação. Que era horrível, constrangedora demais. É muito ruim, sabe? Você cuidar de uma pessoa doente. Não dizendo cuidar da minha mãe, mas cuidar de qualquer pessoa doente. Quem tem um doente em casa sabe como que é. E quando você vê que tudo isso acabou, é o ar do agradecimento, é libertador, sabe? E é o merecimento que Deus dá pra gente que um dia foi um cuidador. Então, hoje eu sei que meus filhos estão vivendo a vida deles, também reaprendendo a viver a vida deles, até que eles viviam um pouco mais, porque eles vinham mais para ajudar no banho, mas tinham uma preocupação, né, com a minha mãe. Então agora não, agora eles estão também aliviados com tudo isso. E também estão voltando a reaprender a viver, né? Trabalhando, né? Os que trabalham fora, a Andressa que trabalha em casa, né? Então, tudo isso é reaprender. Então, a mesma coisa eu. Estou reaprendendo a viver. E vocês vão estar acompanhando aí como que vai ser esse reaprendizagem, né? Essa reaprendizagem aí na minha vida. Ok? Vocês aceitam? Vamos ver como que vai ser tudo isso, né? Mas eu estou aliviada. Só isso eu posso falar para vocês. Eu estou muito aliviada e grata. Muito grata a Deus por tudo, 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 tudo. Por tudo, pelos momentos bons, pelos momentos ruins que eu passei com a minha mãe, por tudo, 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 tudo. Até pelas idas nos hospitais, enfim, por tudo aquilo. Mas tudo isso passou. Ficou num lugar chamado passado. Então tá lá na caixinha do passado. Então agora é voltar a respirar, a viver uma nova vida, uma nova fase. Amém? Glória a Deus. Amores, fiquem com Deus. Compartilhe o vídeo, se inscreve nesse canal.